Fala galera, esse cara é azarado, mas ele conseguiu um emprego diferenciado e consegue transformar qualquer porta em uma saída. Porque esse é o filme Portal Secreto de 2023 e eu sou o EF, o esfíncter flatulento. Então fecha a porta e dá descarga. Agora vamos recapitular. Um homem está procurando seu animal de estimação, que era diferenciado, porque era um pequeno dragão, e quando ele percebe, acaba sendo preso, porque aquilo era uma armadilha. Mas se você acha que isso foi ruim, é porque você ainda não conheceu o Paul, e ele já acordou atrasado para sua entrevista de emprego, porque ele já estava sem trabalhar há mais de um ano, e seu amigo que estava segurando as contas nesse tempo. Mas para vermos que ele é azarado, ele consegue arrebentar os cadarços do sapato, e até sua torradeira pega fogo, e quando ele consegue sair de casa, ainda pisa em um cocô mostrando que ele é um merda. Paul chega em uma lanchonete onde ele conseguiria a vaga de bartender, mas já havia uma fila, e ter que concorrer com aquele pessoal não seria fácil, e um coroa muito louco aparece e diz que o conhecia e sabia muito sobre ele, mas Paul nunca tinha visto aquele cara na vida, e quando ele volta pra fila, chegou mais 50 trabalhadores brasileiros em busca de emprego, e como falta cereja do bolo de merda, um cachorro pega seu casaco e sai correndo, e ele vai atrás até um beco suspeito, e qualquer pessoa normal voltaria e deixaria o casaco pra lá, mas ele é curioso e entra em uma porta que estava escrito que estavam contratando, e chegando havia uma mulher sentada esperando para ser entrevistada, e ele tenta perguntar o que era entrevista, mas ela diz que queria se concentrar e ele não entende nada, e depois aparece um coroa de bigode e chama Paul para entrevista, mas ele não sabe como o cara sabia o nome dele. Suspeito! E o cara o leva para uma sala cheia de pessoas que fariam a entrevista com ele, mas ele não estava esperando e começa a falar várias coisas que ele já fez na vida, que no caso não era nada, e Paul não para de olhar para a parede porque sabe que tem algo ali, e o pessoal pergunta por que ele estava distraído e ele diz que parecia um mapa e todos começam a olhar estranho para ele, e nisso termina a entrevista e do lado de fora aquele cachorro mequetrefe estava esperando com seu casaco. E galera, aqui vemos que a Europa está precisando de tantas pessoas para trabalhar que estão contratando até os cachorros. E Paul chega em casa e percebe que os móveis estavam sumindo e seu amigo diz que estava vendendo para pagar as contas. E ele diz que precisaria se mudar para um lugar menor e ele não teria onde ficar. Mas por acaso do destino coloca uma carta na porta deles e Paul foi contratado para um emprego que ele nem sabia do que era. E agora sua vida mudaria e no dia seguinte tudo começa a dar certo, e ele chega no grande prédio da J. Wells. Chegando, a atendente já sabia seu nome, e ele não sabe o que iria fazer naquele dia, nem o que a empresa fazia, e aquele velho da barba aparece, e seu nome é Tanner, e sempre que Paul ia falar com ele, ele exigia que o chamasse de Sr. Tanner, e vão passando por vários lugares, e em todo lugar está rolando várias operações diferentes, mas Paul não entende o que estava fazendo ali, e é jogado em uma sala com Sophie, para o seu primeiro dia, e por acaso ela era aquela mulher do dia anterior, então os dois conseguiram um emprego. Paul tenta puxar assunto mais uma vez e diz que tinha experiência em fazer bebidas e drinks, mas ela está cagando para ele, e olhando a sala ele vê um pequeno monstro andando e fica assustado, mas acha que foi apenas um rato, mas a atendente aparece e pergunta se eles viram um bebê dragão por aí, então aquilo não é coisa da sua cabeça, e ela traz vários mapas para o seu primeiro dia de trabalho e eles deveriam encontrar bauxitas, que era um minério muito importante para eles manterem tudo funcionando, mas Paul não entende como eles precisariam procurar isso pelo mapa, porque era apenas um mapa de papel e eles passam o dia todo procurando. Na hora de ir embora, Paul a segue porque ainda não entendeu o que precisavam fazer, e Judy a chama para um trabalho rápido, já que ela era muito promissora e ela precisava ficar do lado de fora observando uma jovem que estava lendo um livro porque ela mudaria o destino da jovem, e um cara senta perto de uma fonte e no momento certo ela o derruba, e aquilo foi o ponto-chave para juntar o casal, e Judy diz que Sophie é uma espécie muito rara, enquanto que ele foi contratado por sorte e o manda voltar pro trabalho. E galera, se for para passar por essa humilhação, é melhor ele vir pro Brasil e tentar sobreviver com salário mínimo, porque no ruim 80% da população vai estar com ele, e se você não quiser passar por isso e quiser dar a volta por cima, então
Então deixa o like e se inscreve com o sininho ativado para não cair no conto da vida. Agora vamos continuar. Voltando para a sala, ele não sabe o que fazer, mas precisava achar aquela bauxita. Mas agora que tudo começa a mudar, porque quando ele passa a mão pelo mapa, ele consegue escutar como se soubesse onde estava. E Humphrey, o dono da empresa, aparece e o ensina a usar seus poderes, e diz que ele consegue localizar o que precisasse e o leva até a sua sala e diz que ele era especial e poderia ser o futuro da empresa. Mas Paul não consegue acreditar porque a vida toda ele foi humilhado. E agora ele começa a ganhar confiança até que o Sr. Tanner aparece e diz que tinha uma missão para ele, pois ele precisava encontrar um portal de transporte, mas ele tinha o poder de se camuflar se soubesse que estava sendo procurado. E agora ele sai confiante que tinha um propósito, mas claramente só estavam zoando com ele. Ele começa a procurar, mas não sabe o que procurar, e sente que tem algo atrás da parede, mas aparece Nienka, mas ele não lembra dela. E ela começa a falar várias coisas importantes, mas ele começa a enxergar seu cabelo se mexendo e não presta atenção em nada. E agora estava na hora dela ir embora, e com certeza aquele foi o dia mais louco da sua vida. Mas não termina aí, porque ele está dormindo quando aparece um outro executivo da empresa, e dessa vez era o Casimiro, e ele era responsável por sondar cada funcionário, e ele conseguia fazer isso através dos sonhos. E nisso ele pergunta por que foi contratado, mas ele não sabia, e Casimiro começa a torcer seus membros para ele falar a verdade, mas ele não sabia. E nisso ele conta do bebê dragão que precisava encontrar, e nisso ele volta a dormir. E no dia seguinte ele está mais confiante ainda, e agora começa a procurar por toda a empresa usando seus poderes sensitíveis. E um rastro leva até o armário de bagunças, mas quando ele chega, o Sr. Turner vem atrás e pergunta o que ele estava fazendo, e o manda voltar porque claramente tinha algo escondido ali. Enquanto isso, Sophie está seguindo Jude, e ela diz que precisava entender por que Paul foi contratado, porque ele não é habilidoso em nada, mas eles manipularam tudo para que um dia ele fosse contratado. E ela diz para não falar nada para ele ou seu destino na empresa seria finalizado, se é que vocês me entendem. E Paul ainda está procurando aquele portal especial, e quando volta para a sala, Tanner está gritando com Sophie para que ela fale o que sabe, e o clima fica estranho, e como já estava na hora de ir embora, eles descem juntos, mas Sophie vê algo em cima da mesa e percebe que tinha algo estranho nisso, porque ela come. Mas ela odiava aquele doce porque na verdade ela estava sendo manipulada e eles estavam fazendo isso para mostrar que tinham controle sobre tudo. Os dois saem para beber e ela não entende o que estava acontecendo porque aquele dia estava estranho, e do nada ela começa a dar em cima dele e ele não sabe como reagir, e ela não sabe por que estava fazendo aquilo, e para puxar assunto ele diz que recebeu uma tarefa especial, mas não podia contar. E ela fica com inveja porque ela foi considerada uma vidente promissora. E aqui está um bom motivo para não contratar um fofoqueiro, porque quando você acha que vai dar ruim, provavelmente já deu e todos já estão sabendo. No dia seguinte, Paul chega para mais um dia suspeito de trabalho, e até agora nada de estranho aconteceu, até que ele começa a investigar, e descendo no porão, aquele velho do início aparece e diz que ele não poderia descer, e diz que nunca tinha o visto, mas Paul conhecia. E agora que vem a revelação, porque atrás de alguns armários ele encontra uma passagem e o local estava cheio de objetos mágicos e poções, e ele encontra um grampeador no chão e colocando a mão perto ele consegue revelar o que era aquilo, e era uma criatura escondida pedindo ajuda, e ela aponta para a parede e nisso ele consegue transformar em uma porta, e saindo a porta se transforma em uma toalha, e ele escuta os executivos conversando que durante séculos eles conseguiram mudar a direção do mundo, e agora poderiam fazer melhor porque com sua nova tecnologia eles poderiam mudar a mente das pessoas, e mostra que Sophie estava sendo usada como cobaia, por isso ela estava fazendo coisas estranhas. E agora ele precisava arrumar uma forma de sair dali ou seria pego, e Paul vai tentando várias palavras mágicas até que ele fala toque toque, e o portal se abre e nisso ele sai dentro de uma geladeira no mercado, e ninguém entende nada, e quando volta para a empresa
empresa, agora os executivos estão olhando para ele de forma estranha e ele precisa fingir a Inês. Ele tenta explicar para Sophie o que estava acontecendo, e os crachás que eles estão usando, na verdade, são câmeras, e ele mostra o que encontrou e diz que eles estão procurando aquela toalha, mas ela acha que ele estava maluco. Mas ele mostra que era um portal, e aquilo leva a uma sala cheia de portas, e na etiqueta diz que ele precisava falar toque-toque e o destino, e nisso os dois começam a testar e começam a viajar por vários lugares no mundo, achando que nada aconteceria. Já avisei que vai dar merda isso. Nesse tempo, eles estão na empresa, porque ainda precisavam pagar as contas. Mas um certo dia, o Sr. Tanner aparece e vê que eles estavam molhados e sujos de areia. E ele diz para eles irem embora e nunca mais voltar, ou seria pior para eles. Mas eles percebem que poderia dar ruim, porque eles assinaram um contrato e poderiam ser manipulados. Então os dois usam um portal para chegar na sala de registros para destruir seus contratos. Mas aqui que vem a próxima revelação. O contrato mostra que a vida deles estava sob propriedade da empresa, e agora eles precisam acabar com essa operação, mas começam a aparecer várias criaturas e na fuga e no desespero, eles decidem se beijar, o que não faz sentido, e com certeza eu já estaria todo cagado. Os executivos se revelam e eles são um tipo de duendes bizarros, e no último segundo eles conseguem abrir o portal. O problema é que quem fecha o portal, que fica com o portal, e nisso eles ficam presos na sala das portas e não tinha como sair, e lá dentro estava John Wells, o verdadeiro dono da empresa, e ele estava preso ali durante anos. Paul não desistiria e começa a investigar o local, e com seus poderes especiais, ele consegue achar a porta certa e agora eles poderiam fugir. Mas antes eles precisavam voltar na empresa para destruir a máquina que pegaria a alma de todos que assinaram o contrato, e começa uma grande lutaria nervosa e tudo parecia que ia dar bom, mas eles conseguem ser capturados e não tinham o que fazer. Mas Sophie usa sua habilidade para falar na cabeça dele e diz que talvez ele não tenha achado a saída, mas sim criado, porque esse é seu poder. E nisso ele consegue dar uma driblada no Humphrey, que estava por trás disso tudo, e ele era o irmão mais novo do John Wells, e ele é preso junto dos duendes na sala dos portais sem poder sair. E agora a empresa voltaria aos trilhos e termina com Paul olhando para Sophie com maldade no coração. E o resto vocês já sabem. Eu vou comer teu cu. Meu cu não. Pois esse é o filme Portal Secreto, e no momento que você deixar um comentário no vídeo, vai se abrir um portal para os comentários de qualidade duvidosa. Então não perde essa oportunidade. Agora vou nessa, porque eu não sou obrigado a nada. Então, fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.